Olá pessoal que tem nos assistido no canal aí, muito obrigado pela preferência. E hoje vamos entender o que foi a nossa primeira guerra mundial, né? Vamos entender o estopim, aquilo que levou a essa primeira grande guerra mundial. Vamos entender o que foi as trincheiras, o que era a trincheira, porque os soldados ficavam em trincheira. Vamos começar a nossa aula hoje para entender que guerra não está com nada. A paz em primeiro lugar, mas vamos entender esse evento que levou à Primeira Guerra Mundial. O evento que desencadeou a Primeira Guerra Mundial foi um atentado na cidade de Sarajevo, capital da Bósnia, em 28 de junho de 1914. Neste dia, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, e sua esposa foram mortos. Eles foram mortos a tiros por um integrante de um grupo nacionalista sérvio. O objetivo do ataque era deflagrar uma revolução contra o Império Austro-Húngaro, mas acabou gerando consequências mais graves, que foi a nossa primeira grande guerra. O assassinato aumentou a tensão entre Áustria, Hungria e Sérvia, que entraram na guerra no mês seguinte. A partir de então, as declarações de guerra se seguiram. A Rússia, aliada da Sérvia, começou a movimentar sua máquina de guerra. Em resposta aos russos, a Alemanha declarou guerra à Sérvia, à Rússia e à França. Os alemães deslocaram o eixo do conflito para a frente ocidental, invadindo a Bélgica, país neutro no conflito, com o objetivo de chegar à França. Com o avanço alemão, a Grã-Bretanha entrou no conflito. Só a Itália permaneceu neutra até aquele momento, aguardando o resultado dos acontecimentos para se posicionar. Seu maior interesse era conquistar território ao norte e colônia na África. Porém, a Itália, que tinha um acordo com a Alemanha, mudou-se de lado e se aliou-se aos britânicos e franceses na Tríplice Entente, em trocas de ganhos. A Itália, na verdade, ela buscava expandir os seus territórios. Ela queria ganhar muito território. Ela queria uma parte na África, ela queria aumentar o seu território, na Europa. Por isso ela entrou nessa guerra. Mas no começo ela estava a favor da Alemanha. Mas quando ela viu que a França e a Grã-Bretanha estavam oferecendo, ela mudou de lado e formou aliança com a França e com a Inglaterra. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de trincheira. A estratégia da Alemanha era liquidar rapidamente a França na frente ocidental, para depois atacar a Rússia na frente oriental, despachando o exército pela via ferroviária. Em setembro de 1914, os alemães chegaram a 60 quilômetros de Paris, mas os franceses e os britânicos contra-atacaram, obrigando o exército alemão a recuar. As trincheiras formavam uma grande linha divisória de aproximadamente 650 quilômetros e se estendiam do Canal da Mancha até o norte da Suíça, ao sul. Presos às trincheiras, cerca de 230 metros de distância um dos outros, os soldados dos dois campos inimigos se enfrentavam com artilharia pesada. Quer dizer, nas trincheiras, um exército ficava de frente com o outro, com uma artilharia pesada assim, e ali eles se enfrentavam, gerando uma enorme carnificina. Morria muita gente ali neste lugar. Muitas vezes os soldados permaneciam dias ou semanas lá dentro, esperando ordem para atacar.
As condições na trincheira eram estarrecedoras. Havia muita lama, água, infestação de ratos. Do outro lado da Europa, na frente oriental, as batalhas aconteciam de forma mais dinâmica. Os russos tomaram a dianteira nas ofensivas e atacaram a Alemanha, mas acabaram derrotados. Houve uma nova ofensiva russa contra os austríacos, que também foi contra-atacada pelo poderoso exército alemão, resultando em mais de 1 milhão de baixas de militares russos. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito essencialmente europeu. Em 1917, quando a França e a Grã-Bretanha estavam claramente em desvantagem, 9 países da América, os quais Estados Unidos e Brasil declararam guerra à Alemanha e seus aliados na frente oriental. A Rússia, abalada pela Revolução de Fevereiro e outubro de 1917, entrou em colapso. Em dezembro desse mesmo ano, o governo russo bolchevique estabeleceu um cessar-fogo com o inimigo. No ano seguinte, assinou um tratado de paz com a Alemanha. Na frente ocidental, a guerra de trincheiras continuava ceifando milhares de vidas, e os ataques ofensivos não rompiam as linhas inimigas. A fim de sufocar a Grã-Bretanha, foi aí que a Alemanha comete o erro que vai por fim à Primeira Guerra Mundial. Os alemães estabeleceram um bloqueio marítimo para impedir a entrada de suprimentos de guerra fornecidos, sobretudo, pelos Estados Unidos. Como parte dessa estratégia, afundaram alguns navios mercantes dos Estados Unidos. Esse ataque levou esse país a abandonar sua política de neutralidade. A adesão norte-americana, na verdade, significou um enorme reforço de tropas e suprimentos. Isso foi decisivo para a vitória dos aliados. Entre setembro e novembro de 1918, a Bulgária, a Turquia e o Império Austro-Húngaro se renderam, e a Alemanha ficou isolada no conflito. Diante desta situação, o general alemão solicitou um armistício no mês seguinte. Na Alemanha, uma mobilização popular derrubou o Império e proclamou a República no dia 11 de novembro de 1918. A recém-proclamada República Alemã assinou o armistício. Terminava oficialmente a Primeira Guerra Mundial.